Seja respeitado no trabalho, tenha uma atividade digna, com tempo para estar com sua família, garantia de tratamento médico, hospitalar e possibilidade de participar de programas de desenvolvimento humano e profissional. Você em um ambiente de trabalho saudável e digno, livre para divergir de situações arbitrárias na relação de trabalho, inclusive com direito à saída do trabalho com garantias de verbas indenizatórias em caso de atitudes agressivas dos empregadores. É um contexto que se coaduna com a proteção humana relacionada ao direito do trabalho e trabalho digno, mas que sofre desvios profundos e massacram pessoas que estão hoje trabalhando em condições análogas à escravidão. Isso mesmo, em 2020. Conforme a Agência Brasil, entre 2003 e 2018, cerca de 45 mil trabalhadores foram resgatados e libertados do trabalho análogo à escravidão no Brasil. Para a OIT, o trabalho forçado é um fenômeno global e dinâmico que pode assumir diversas formas, incluindo a servidão por dívidas, o tráfico de pessoas e outras formas de escravidão moderna. Ele está presente em todas as regiões do mundo e em todos os tipos de economia, até mesmo nas de países desenvolvidos e em cadeias produtivas de grandes e modernas empresas atuantes no mercado internacional. Conforme a OIT, acabar com o problema exige não só o comprometimento das autoridades dos governos, como também um engajamento multifacetado de trabalhadores, empregadores, organismos internacionais e a sociedade civil. Perceba, com base em fatos e números globais, que mais de 40 milhões de pessoas foram vítimas da escravidão moderna em 2016, sendo que 71% eram mulheres e meninas. Desse total, cerca de 25 milhões de pessoas foram submetidas a trabalho forçado e 15,4 milhões foram forçadas a se casar. Das 24,9 milhões de pessoas submetidas a trabalho forçado, 16 milhões foram exploradas no setor privado, por exemplo, o trabalho doméstico, construção ou agricultura. 4,8 milhões sofreram exploração sexual forçada e 4 milhões estavam em situação de trabalho forçado imposto por autoridades de governos. Pasmem! As mulheres representam 99% das vítimas do trabalho forçado na indústria comercial do sexo e 84% dos casamentos forçados. Veja que 1 em cada 4 vítimas da escravidão moderna é entre as crianças. Os trabalhadores migrantes e os povos indígenas são particularmente vulneráveis ao trabalho forçado. Com relação aos fatos e números do Brasil, dados do então Ministério do Trabalho, entre 1995 e 2015, foram liberados 49.816 trabalhadores que estavam em situação análoga à escravidão no Brasil. Infelizmente, os números brasileiros têm aumentado diante das últimas posições relacionadas à fragilização da normatização trabalhista desde 2017 e com o fim do Ministério do Trabalho, com diversas funções extintas e a diluição das atribuições dos auditores fiscais do trabalho em 3 ministérios, com ênfase no Ministério da Economia. Os trabalhadores libertados são, em sua maioria, migrantes internos ou externos que deixaram suas casas para a região de expansão agropecuária ou para grandes centros urbanos em busca de novas oportunidades ou atraídos por falsas promessas. 95% dos trabalhadores libertados são homens. 83% têm entre 18 e 44 anos e 33% são analfabetos. Os 10 municípios com maior número de casos de trabalho escravo no Brasil estão na Amazônia, sendo 8 deles no Pará. Tradicionalmente, a pecuária bovina é o setor com mais casos aqui no Brasil. No entanto, há cerca de 10 anos intensificaram-se as operações de fiscalização em centros urbanos, até que em 2013, pela primeira vez, a maioria dos casos ocorreu em ambientes urbanos, principalmente em setores como a construção civil e de confecções. Veja que são dados até 2015. Fique atento, pois, conforme dados da Agência Brasil, quase 132 anos após a abolição da escravatura no Brasil,
situações análogas ao trabalho escravo ainda são muito registradas. Somente o Ministério Público do Trabalho, o MPT, tem hoje 1,7 mil procedimentos de investigação dessa prática e de aliciamento e tráfico de trabalhadores em andamento ainda. Segundo dados do radar da Secretaria de Inspeção do Trabalho, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, em 111 dos 267 estabelecimentos fiscalizados em 2019, houve a caracterização da existência dessa prática com 1.054 pessoas resgatadas em situações análogas à escravidão. O levantamento apresentado aponta ainda que no ano passado o número de denúncias aumentou, totalizando 1.213 em todo o país, enquanto em 2018 foram 1.127. Assistindo este vídeo, você vai perceber a importância do conhecimento sobre trabalho em condições análogas à escravidão. É um vídeo gratuito que vai ampliar a sua visão e interpretações sobre a importância e da existência dos momentos de trabalho e de descanso para a sua rigidez física e mental, além de um bem social com a sua presença junto à família e respeito à dignidade humana. É um presente a você que se interessa em ter um mundo cada vez mais livre, justo e solidário. Certamente vai ajudar a transformar a sua vida e sua atuação em âmbito individual e coletivo, uma vez que você precisa ficar atento para não perder possibilidades enriquecedoras. Eu sou Clóvis Renato, professor e advogado que desde o doutorado em Direito na Universidade Federal do Ceará venho aprofundando a questão da efetividade dos direitos humanos em suas várias dimensões, com ações teóricas e práticas para crescermos juntos. O material é único, com fontes imparciais e oficiais, que tem a ver com a nossa realidade cotidiana, em especial pelo fato de trabalharmos e conhecermos os famosos ossos do ofício. Antecipo que, se você quiser aprender um pouco mais, visite minha página clovisrenato.com.br e receba grátis um curso sobre proteção internacional dos direitos sociais e deixe seu contato para ser informado dos cursos que vou lançando no correr do ano. Geralmente eu lanço por apenas uma semana para um número limitado de pessoas para que eu possa dar mais atenção a cada um. Se inscreva, participe de minhas redes sociais e fique informado. Eu estou imensamente feliz com os milhares de novos participantes na última semana, tanto no curso quanto nas redes sociais, e os novos envolvimentos nas publicações gratuitas diárias. Gratidão a você que mantém essa chama acesa. Aos que pensam diferente, tudo bem. Eu espero que possamos crescer juntos e sermos cada vez mais fortes. Vamos então aos dados sobre trabalho escravo no Brasil e no mundo, agora com a decisão do Supremo Tribunal Federal de setembro de 2020 sobre a constitucionalidade da inserção de empresas flagradas como agentes dessa prática nefasta em uma lista suja e perda de certas possibilidades contratuais. A matéria voltou à evidência nos últimos dias em face dessa decisão do STF, que declarou que a lista suja, a existência dessa lista do trabalho escravo, ela é constitucional. A portaria questionada junto ao STF, advinda do então Ministério do Trabalho, depois de muitas alterações, permanece como portaria número 4 de 2016 e, em linhas gerais, estabelece, no âmbito do Ministério, um cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão, bem como dispor sobre as regras que lhes são aplicáveis. A inclusão do empregador somente ocorre após a prolação de decisão administrativa irrecorrível de procedência do auto de infração lavrado na ação fiscal, em razão da constatação de exploração de trabalho em condições análogas à de escravo. Logicamente que há ampla defesa e contraditório.
E o nome do empregador ele permanece divulgado no cadastro por um período de 2 anos, durante o qual a Inspeção do Trabalho realiza monitoramento a fim de verificar a regularidade das condições de trabalho. Verificada no curso do período de 2 anos, exatamente esse caso, se for algum caso de reincidência de identificação de trabalhadores submetidos a condições análogas à de escravo, com a prolação de decisão administrativa irrecorrível de procedência do novo auto de infração lavrado, o empregador permanecerá no cadastro por mais 2 anos, contados a partir da sua reinclusão. E aí, conforme notícias do STF, de acordo com a decisão, o cadastro não representa sanção e visa dar publicidade a decisões definitivas em processos administrativos. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a criação do cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à de escravo, a chamada lista suja do trabalho escravo. A decisão, por maioria de votos, foi proferida na arguição de descumprimento de preceito fundamental, DPF 509, ajuizada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, na sessão virtual encerrada no dia 14 de setembro de 2020. Na ação, a Abrainc sustentava que a Portaria Interministerial 4/2016 dos extintos Ministério do Trabalho e Previdência Social e das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos teria ferido o princípio da reserva legal. Segundo a associação, a criação de um cadastro de caráter sancionário e restritivo de direitos só poderia ter ocorrido por meio de lei. A portaria, editada em maio de 2016, estabelece que a inclusão do empregador no cadastro, como falei há pouco, somente ocorrerá após decisão administrativa irrecorrível de procedência do auto de infração em que for constatada a exploração do trabalho em condições análogas à de escravo. O nome do empregador permanecerá no cadastro por 2 anos, durante o qual será realizado um monitoramento para verificar a regularidade das condições de trabalho. É uma questão de acesso à informação. Para o relator da ação, o ministro Marco Aurélio, ele diz que o princípio da reserva legal foi devidamente observado, pois o cadastro ele dá efetividade à Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, que tem por princípio a chamada transparência ativa, segundo a qual os órgãos e entidades têm o dever de promover a divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitação. Não é suficiente atender a pedidos de acesso, fazendo-se imperativo que a administração, por iniciativa própria, avalie e disponibilize sem embaraço documentos e dados de interesse coletivo por si produzidos ou custodiados. O ministro destacou que o cadastro não representa sanção. Em vez disso, visa dar publicidade a decisões definitivas em processos administrativos, observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, referentes a ações fiscais em que for constatada a relação abusiva de emprego similar de escravidão. Diz aí que divulgar o resultado de inspeções de interesse coletivo, o cadastro sinaliza o monitoramento da razoabilidade das condições de trabalho, pois o nome do empregador infrator é mantido na lista por 2 anos. Para o ministro Marco Aurélio, a portaria interministerial realiza direitos fundamentais relativos à dignidade da pessoa humana, composto pela proibição de instrumentalização do indivíduo e aos valores sociais do trabalho. A quadra vivida reclama utilização irrestrita das formas de combate a práticas análogas à escravidão. Também, por maioria de votos, os ministros julgaram prejudicados os questionamentos quanto aos artigos 5º e 12º da portaria interministerial, que tratavam da possibilidade de realização de termos de ajuste de conduta com os infratores aí para as normas que foram revogadas. Ficou vencido o ministro Alexandre de Moraes, que não reconhecia a legitimidade da associação para propor a ação. Fique atento, pois a nível de Brasil a questão não para na lista suja, uma vez que o Código Penal brasileiro tem
o subtítulo aí, redução ligada à condição análoga à escravidão. No artigo 149 do Código Penal, traz que reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio a sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador preposto, há uma previsão de pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Ainda, nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho ou mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Ademais, a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Conforme a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, aí para muitos governos ao redor do mundo, a eliminação do trabalho forçado continua a ser um importante desafio no século XXI. O trabalho forçado não é apenas uma grave violação de um direito humano fundamental, mas também uma das principais causas da pobreza e um obstáculo para o desenvolvimento econômico. As normas da OIT sobre trabalho forçado e as observações dos de seus órgãos aí de supervisão, em combinação com a sua experiência de assistência e cooperação técnica, constituem uma base importante para os Estados-membros desenvolverem respostas efetivas ao trabalho forçado. Os principais instrumentos normativos da OIT sobre o tema são a Convenção 29 sobre trabalho forçado, uma convenção dos anos 30, a Convenção 105, que trata sobre a abolição do trabalho forçado, que é de 1957, o Protocolo à Convenção sobre o Trabalho Forçado de 2014 e a Recomendação sobre Trabalho Forçado, medidas complementares de 2014. Veja que a OIT define em sua Convenção 29 que o trabalho forçado é todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual ela não se tenha oferecido espontaneamente. Esse conceito, estabelecido em 1930, pretendeu abranger todas as situações de trabalho forçado experimentadas ao redor do mundo. O artigo 19 da Constituição da OIT, por sua vez, dispõe que a adoção da Convenção por qualquer Estado-membro não tem o condão de afetar qualquer direito assegurado nacionalmente que seja mais favorável ao trabalhador. Diz que, em caso algum, a adoção pela conferência de uma convenção ou recomendação, ou a retificação e ratificação aí por um Estado-membro de uma convenção deverão ser considerados como afetando qualquer lei, sentença, costumes ou acordos que assegurem aos trabalhadores interessados condições mais favoráveis que as previstas pela convenção ou recomendação. Em junho de 2014, governos, empregadores e trabalhadores se reuniram em Genebra na 103ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho para dar um novo impulso à luta global contra o trabalho forçado, incluindo o tráfico de pessoas e as práticas análogas à escravidão. A conferência adotou de forma unânime um protocolo e uma recomendação que complementam a Convenção sobre o Trabalho Forçado de 1930, fornecendo aí orientações específicas sobre medidas efetivas a serem tomadas pelos Estados-membros para eliminar todas as formas de trabalho forçado. Para o diretor-geral da OIT, o Guy Ryder, a adoção do protocolo é o fruto da determinação coletiva para pôr fim a uma abominação que ainda aflige o mundo do trabalho e para libertar suas 21 milhões de vítimas. Os ataques às normas para fragilizar as normas de fiscalização contra o trabalho escravo
são ainda recorrentes no Brasil. Relembre-se que em 2017 a ministra Rosa Weber do STF suspendeu uma portaria também do Ministério do Trabalho, publicada em 16 de outubro, que colocava em risco o combate ao trabalho escravo. Na decisão, a ministra afirmou que a portaria não se ajusta à lei, ao direito internacional e nem à jurisprudência, e assim debilita a proteção dos direitos que se põe a proteger. A portaria essa de 2016 para 2017, assinalava exatamente que reduzia as situações que caracterizavam o trabalho escravo, o que na prática dificulta a fiscalização do crime. Sujeitava a concessão de seguro-desemprego aos trabalhadores resgatados e mesmo a validade de fiscalização a um novo conceito de trabalho escravo. Na ocasião, em 2017, o Sistema das Nações Unidas no Brasil chegou a divulgar uma nota manifestando preocupação com a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego na época, que alterava a definição conceitual de trabalho escravo para fins de fiscalização e resgate de trabalhadores e trabalhadoras. Com relação aí à época, era a portaria número 1129, que foi publicada no Diário Oficial no dia 16 de outubro de 2017. O Sistema ONU no Brasil veio com profunda preocupação a recente, naquela época, portaria do Ministério, que alterava a definição conceitual de trabalho escravo para fins de fiscalização e respeito de trabalhadores e trabalhadoras, que tendia principalmente a dificultar as ações de combate a esse mal. Para a ONU, as formas contemporâneas de escravidão incluem trabalho forçado, servidão doméstica, formas de serviço de casamento e escravidão sexual. São situações das quais as vítimas não são capazes de se desvencilhar da situação de forma voluntária, digna e segura. São condições inaceitáveis que ferem todos os princípios dos direitos humanos e humilham milhares de vítimas em todo o mundo. Assim, a ONU reconhecia exatamente o alinhamento do conceito brasileiro de trabalho escravo, definido no artigo 149 do Código Penal, às normas internacionais, conforme já mencionado, em nota de posicionamento da equipe da ONU no Brasil, exatamente em relação ao assunto que tinha sido publicado em 2016. Ela recomendou que eventuais alterações nessa definição envolvam debates mais amplos e profundos junto a todos os segmentos interessados, a exemplo do que já ocorre no âmbito do Comitê Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, o CONATRAE. Conforme essa nota, em 2016, mais de 40 milhões de pessoas foram vítimas da escravidão moderna no mundo inteiro, segundo pesquisa da Organização Internacional do Trabalho e da Fundação Walk Free, em parceria com a Organização Internacional para as Migrações. O Brasil não é imune ao problema e, pasmem, grande parte dessas comissões foram extintas em 2019. A exploração de trabalhadores e trabalhadoras, ela atinge as pessoas mais pobres, as mais vulneráveis e as mais marginalizadas. Mulheres, migrantes, crianças, afrodescendentes, povos indígenas, pessoas com deficiência, entre outros grupos. O medo, o desconhecimento sobre os direitos básicos das pessoas, a submissão física ou psicológica ao empregador e a necessidade de sobrevivência muitas vezes impedem que as vítimas do trabalho escravo denunciem os abusos. No Brasil, muitos casos ocorrem de forma velada, como o trabalho escravo em fazendas, fábricas e domicílios. Somente com a legislação precisa e a fiscalização eficaz é possível enfrentar com determinação essa ameaça. Nas últimas décadas, o Brasil construiu essa legislação e executou políticas públicas de combate ao trabalho escravo que se tornaram referência mundial, mas que agora estão sujeitas a alterações por várias vias, por novos ataques. O sistema da ONU no Brasil, ele reafirmou o compromisso de erradicar todas as formas de trabalho análogo à escravidão, prestando assistência técnica e promovendo o diálogo aí com o objetivo de garantir a dignidade e a proteção de todas as pessoas. Mas continuemos atentos, porque há projetos de lei no Congresso Nacional para acabar com a criminalização do trabalho escravo. Pasmem.
Para tanto, para concluir este vídeo, conforme notícias do próprio Ministério Público Federal, ainda em 2017, na semana marcada pelo Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, comemorado em 28 de janeiro, a Câmara Criminal do Ministério Público Federal divulgou uma nota técnica que alertava para os riscos de alteração do conceito de trabalho escravo previsto no projeto de lei do Senado 432 de 2013. Segundo a nota, as mudanças geram consequências negativas para a repressão aos exploradores de mão de obra escrava no Brasil. O projeto de lei visa regulamentar a emenda constitucional número 81, que prevê expropriação dos imóveis onde for verificada a exploração de trabalho escravo, além do confisco de qualquer bem de valor econômico produzido por meio da exploração dessa força de trabalho. Um dos principais retrocessos apontados pelo Ministério Público Federal é a tentativa de exclusão das modalidades jornada exaustiva e condições degradantes de trabalho do conceito de trabalho escravo previsto no Código Penal, lá no artigo 149. Assim, para caracterizar a infração penal, restariam apenas outras duas hipóteses: o trabalho forçado e a servidão por dívidas, que são relacionadas apenas à privação de liberdade física do trabalho. No entendimento aí da Câmara Criminal do MPF, tal alteração representa um enorme retrocesso social, porque retiraria da conceituação do trabalho escravo suas formas modernas, relegando a figura clássica da escravidão exclusivamente como restrição à liberdade ambulatória. Além disso, mutila pela metade o conceito de trabalho escravo e diminui a proteção efetiva da dignidade da pessoa humana. Está avaliando o MPF muito bem, né? Outro prejuízo previsto na proposta legislativa é a que trata de expropriação, que deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Segundo a Câmara Criminal, o dispositivo abre espaço para que o cidadão seja condenado penalmente por trabalho escravo na modalidade de trabalho degradante ou jornada exaustiva, mas não esteja sujeito à expropriação. A nota indicava que também, como ponto problemático da proposta do Senado, a previsão de que o proprietário deve explorar diretamente o trabalho escravo para estar sujeito do confisco de sua propriedade. Entretanto, o que se constata na apuração da maioria dos casos de exploração de trabalho escravo, segundo o MPF, é a existência de um terceiro intermediador do proprietário que administra o negócio e lida diretamente com os trabalhadores escravizados. O proprietário, por sua vez, tem conhecimento e se beneficia da exploração. Dessa forma, exigir a exploração direta equivaleria a ceifar a eficácia repressiva da norma penal. Não haveria expropriação de terras usadas para o trabalho escravo e acabaria qualquer eficácia do artigo 243 da Constituição Federal, conclui a nota técnica do Ministério Público Federal. Então, como nós estamos observando, dentro dessa perspectiva do trabalho escravo, a decisão do Supremo agora, em 16 de setembro de 2020, é uma decisão muito importante pela manutenção da portaria que trata sobre lista suja. Mas a gente tem que ficar muito atento, porque a própria portaria, né, porque é um ato do Poder Executivo, já foi fortemente alterada. Inclusive essa questão dos taxas, por isso que não foi julgado pelo Supremo, porque perdeu o objeto nesse ponto. Então, a gente fazendo esse alinhamento é um ponto importante. Vimos que as ofensivas contra as normas que tratam sobre trabalho em condições análogas à escravidão vem numa linha de retrocesso no Brasil, a nível de dignidade, porque o ataque tem sido constante. Vimos aí em 2016 uma portaria clara, a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo. Em 2017, tramitando, né, já com bons ares, né, a nível de avanço dentro do Congresso de um projeto de lei nessa perspectiva para fazer perecer todo o trabalho que vem sendo feito
há vários anos, inclusive alterar o próprio Código Penal, o artigo 149, não é? E aí é um ponto muito relevante que a gente fique atento para essas discussões e que a gente possa, de fato, estar acompanhando, porque está havendo um perecimento muito grande dos direitos sociais em âmbito nacional. Começa com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017, veja depois várias alterações, em 2019 o fim do Ministério do Trabalho e Emprego, a diluição das atribuições dos auditores, já havia uma precariedade das funções, porque não havia mais concursos a contento, eram pouquíssimos auditores na frente de fiscalização, dificuldades estruturais para esses trabalhadores e trabalhadoras, e tem uma convenção, que é a Convenção 81 da OIT, que trata sobre essa questão da fiscalização. E aí hoje é uma diluição, né? Tem o Ministério da Economia central com essas questões, a ênfase está sendo mais econômica no sentido não equilibrado da coisa, está tendo lado, e dificuldades com relação aos direitos sociais. Então é muito relevante a gente discutir essa matéria, a gente apresentar essa matéria, a gente refletir sobre essa matéria, e como eu disse, quem pensa diferente, tudo bem, a gente pode vir e crescer junto, mas pensar em escravidão em 2020, né, milhões de pessoas nessa situação, a dificuldade principalmente para mulheres, para migrantes, para crianças, para adolescentes. Então, por hoje, agradeço aqui a sua participação, se inscreva, participe, estamos juntos, obrigado, até a próxima.